Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Capítulos que Transformam. E nesta primeira temporada nós estamos utilizando como base para nossa reflexão o livro A Coragem de Ser Imperfeito. Eu estou falando isso para você que está chegando agora, porque já tem um pessoal que está nos acompanhando, né? E já está sabendo qual é o livro que a gente está utilizando. Quem está falando aqui é o psicanalista Marison Fraga. Eu vou deixar o meu contato para você que está olhando no YouTube, né? Acompanhando o nosso vídeo no YouTube. Tem um arroba aí do nosso Instagram, né? @marisonfraga.oficial. Marison com 2 S's. E para você que está nos ouvindo, né? Só você colocar lá no Instagram, @marisonfraga.oficial, tá? @marisonfraga.oficial. Então vamos lá. A gente vai falar hoje sobre alguns tópicos, né? A cultura de escassez, que daqui a pouco a gente já explica para você que está chegando agora. Para quem está acompanhando a gente já sabe do que se trata a questão da escassez. E eu estou fazendo questão aqui de salientar isso, porque não é a escassez, por exemplo, que é vendida a partir do discurso do coaching. Não é exatamente isso que a gente está falando, tá? Mas você vai entender daqui a pouco. Então vamos lá, cultura de escassez, a vergonha e a comparação na sociedade, a fórmula da escassez, quais são as consequências da escassez e a solução dessa escassez, no caso, que seria plenitude e suficiência. A gente vai trabalhar essa questão, superando a escassez. E a gente vai concluir falando sobre a coragem de se apresentar vulnerável nessa sociedade, ou seja, a coragem de se apresentar imperfeito, de apresentar suas próprias vulnerabilidades. Então vamos entender aqui, por exemplo, iniciando no primeiro tópico, né, na cultura de escassez. A autora, ela escreveu esse livro em 2012. Então ela vai falar sobre uma sociedade que está sendo marcada pela vergonha, pela comparação, pela desmotivação. Você já parou para perceber o quanto que a gente se compara com as pessoas e, consequentemente, a gente se sente desmotivado, né? Muitas vezes. A sensação, por exemplo, de que a gente não é o suficiente, de que a gente não é bom o suficiente, de que a gente não vai alcançar determinados objetivos. E aí eu saliento que a autora escreveu esse livro em 2012 porque nós tivemos a primeira década, né? Ali no início do ano 2000, começa com o 11 de setembro, então tem guerras, tem recessão, isso tudo intensifica, na verdade, a sensação de insegurança coletiva. Quando a gente fala em segurança, a gente também está falando de escassez, porque seria a falta ou a ausência de segurança. Nós não estamos seguros o suficiente, né? Eu lembro bem do evento, né, do 11 de setembro, e o receio que o mundo ficou assistindo aquela tragédia pela televisão, né, ao vivo, e nas demais reportagens que se desdobraram durante aqueles dias, durante aqueles meses. Nós ficamos, quem acompanhou aquele período, ficou vivendo a iminência de que ali acontecesse a Terceira Guerra Mundial. E o que poderia acontecer? Qual era a escassez que poderia acontecer? Vai faltar alimento? Não vai faltar alimento? Haverá crises, por exemplo? Que tipo de crise? Essa guerra, por exemplo, ela seria uma guerra nuclear? Porque muita gente fala sobre isso, ou pelo menos falava sobre isso, né? Que a Terceira Guerra seria uma guerra nuclear, a Terceira Guerra Mundial e tal. Então foi um período de muito medo, né? E isso vem se intensificando com o passar dos tempos. A gente tem visto aí tragédias acontecendo, que nos causam falta de segurança, e tudo isso está ligado à questão da escassez, né? A autora está propondo essa reflexão, e eu acho interessante a gente observar como a estrutura social ela deságua no sofrimento pessoal, no sofrimento individual. Se você muda uma pessoa de período, né? Eu estava até vendo esses dias uma matéria sobre viagem no tempo, né? Toda essa fantasia ou
ou seria realidade, seria possibilidade de viagem no tempo, toda essa discussão que tem. Se você faz uma viagem no tempo, você percebe que o sofrimento daquela cultura ou daquela época, daquele período, acaba sendo outro. As preocupações são outras. Quando você estuda antropologia, você percebe que se você muda a cultura, você muda aquilo que estabelece o que é sofrível ou não. A morte, em algumas culturas, é um marco social que merece comemoração, merece alegria, por exemplo, pela comemoração da vida que a pessoa teve. Mas em outras culturas é sinônimo de sofrimento, né? Principalmente para a gente aqui do Ocidente, né? Mesmo do Ocidente, por exemplo, você tem ali o México com a representação do Dia dos Mortos, tratando a morte de uma forma bem diferente, por exemplo, do que no Brasil. Então, você muda a cultura, você muda o sofrimento. Por isso que é interessante você observar a sociedade em que você vive para tentar estabelecer uma conexão. Como é que esta sociedade causa sofrimento individual? Se você pega o livro da Anne Rice, né? Entrevista com o Vampiro, é um livro interessante porque ele fala... Eu li esse livro como se fosse um livro de terror, mas na verdade depois eu percebi que é um livro que fala sobre questionamentos existenciais, porque o vampiro ele não morre, né? Então se ele não morre, ele passa pela transformação cultural e ele fica um pouco que desenquadrado ali naquela transformação cultural. Então ele faz questionamentos existenciais e aí o vampiro acaba tendo esse castigo, né, de não morrer, que muita gente acaba acreditando que seria benéfico. Agora, a grande questão aqui é o seguinte, se a gente pensar, né, sobre como a vergonha ela é utilizada para controlar e desvalorizar as pessoas, como a humilhação, como a comparação, ela é utilizada como forma de controle sobre as pessoas, porque também desvaloriza as pessoas, determinadas comparações, né? Quem aqui já não foi comparado com um irmão, com uma irmã, ou quem já não se comparou, por exemplo, numa rede social. A gente falou, inclusive, até no episódio passado, como isso estimula, por exemplo, preconceito, como isso estimula ciúme, estimula discordância entre familiares, estimula, por exemplo, uma competição tirânica no mundo dos negócios, né? Onde a ética vai para o espaço, enfim... e você tem que tomar decisões morais que contradizem os seus próprios valores. Então, tudo isso é muito utilizado na nossa sociedade para controlar as pessoas. E essa comparação constante que a gente vive é uma comparação que gera isolamento, que gera raiva, que gera sofrimento. E aí a gente está falando em diversas esferas, né? A gente está falando... gera raiva, gera isolamento, gera sofrimento nas famílias, no trabalho, na comunidade, nos diferentes grupos sociais e por aí vai. E aí tem uma questão, você vai entender agora por que muitos desses sentimentos, né, como a questão da vergonha, o medo da humilhação, a comparação, como é que todo esse mecanismo ele é utilizado como se fosse uma fórmula de escassez, né? Se você pensa, por exemplo, em 3 esferas. Imagine que muito do que você faz é para fugir da vergonha, ou para minimizar a comparação, ou para tentar minimizar a desmotivação que você vive, porque tudo isso causa desmotivação. Então vamos falar sobre o sofrimento humano, né? Vamos imaginar, pense... na sua interação no trabalho, na faculdade, no colégio, onde você está. As pessoas têm medo do ridículo. As pessoas têm medo de serem ridicularizadas, de serem depreciadas. Esse medo é uma forma também de controlar pessoas. Apontar culpados, por exemplo, é uma prática comum na nossa sociedade. Você percebe que muitos casais, né, eles vivem
não conseguindo resolver as suas questões, porque quando se defrontam com a dificuldade, a grande questão é tentar apontar quem é o culpado, ao invés de tentar identificar qual é o problema e como é que vão solucionar. E a gente acaba encontrando diversas pessoas que têm esse mecanismo, né? E se você vai ter uma conversa mais difícil com a pessoa já tenta se livrar da culpa ao invés de resolver o problema, porque se sente culpabilizada. Porque tem medo dessa depreciação, tem medo de estar sendo uma pessoa ridícula, por exemplo, tem medo de apresentar a sua vulnerabilidade. Você percebe, por exemplo, que o valor das pessoas está ligado ao sucesso, à produtividade e muitas vezes à obediência. Quanto mais obediente aquela pessoa for, e muitas vezes a gente precisa ser disruptivo em determinadas situações. A obediência muitas vezes leva ao sofrimento psíquico em determinadas situações, principalmente quando contradizem os nossos valores morais, quando contradizem, por exemplo, as nossas preferências, aquilo que a gente acredita. Ainda falando sobre vergonha, as humilhações e as linguagens abusivas, os tratamentos abusivos, eles são frequentes. Então percebe que tudo isso está muito ligado à questão do narcisismo, né? Que a gente falou logo no início dos episódios iniciais do podcast, né? Pessoas que são vistas como narcisistas, muitas vezes elas têm medo da vergonha. Elas têm medo de continuar sendo humilhadas porque já foram no passado. O perfeccionismo, ele é buscado hoje. O perfeccionismo é uma utopia. É impossível ser perfeito. Mas as pessoas buscam esse perfeccionismo para justamente se livrar da ridicularização, da depreciação. E também se livrar de uma certa comparação, ou ganhar vantagem frente à comparação. Comparação seria um segundo tópico ali da fórmula da escassez, né? Então, por exemplo, a gente sabe que a competição ela pode ser saudável, a competição ela pode ser benéfica, mas o tempo todo ela acaba sendo prejudicial. É como se o tempo todo a gente vivesse numa disputa, que essa disputa muitas vezes é aberta ou é velada. Você vê amizades se desfazendo, porque pessoas disputam entre si, né, para ver quem tem mais dinheiro, ou quem é mais inteligente, ou quem é mais politizado, por exemplo. Então a gente vê esta competição o tempo todo. E esta comparação, né, que causa essa competição, é algo, por exemplo, que sufoca a criatividade dos seres humanos. Perceba o seguinte, as pessoas são confinadas as pessoas são obrigadas a se colocar em determinados padrões para serem valorizadas. E no caso, é como se existisse um modo ideal de existir, né, um modo ideal de ser. E, por exemplo, no colégio, a inteligência linguística ou a inteligência lógico-matemática é muitas vezes supervalorizada. Mas naquela turma, talvez um aluno que não seja tão bom em matemáticas tenha uma ótima inteligência musical, por exemplo, ou uma ótima inteligência artística. Que, diga-se de passagem, a inteligência musical também está ligada com a inteligência matemática, mas isso não é valorizado, porque os talentos específicos e os modos de existir específicos das pessoas geralmente não são valorizados nesse mundo de comparação. A terceira questão que a gente pode falar sobre a fórmula da escassez é a desmotivação, porque tudo isso causa desmotivação. As pessoas estão com medo de correr riscos, com medo de tentar coisas novas. Quando você fala em riscos, talvez você imagine que eu esteja falando sobre correr riscos empresariais, mas montar o próprio negócio. Não é exatamente sobre isso. Mas quando você, por exemplo, tem medo de ter um filho, tem um desejo, mas tem medo de ter filho, talvez você tenha medo de correr riscos. Quando você tem medo de se entregar a um novo relacionamento, talvez você tenha medo de correr riscos. É muito mais fácil, muitas vezes, você ficar quieto você ficar em silêncio, você se anular, do que você compartilhar as suas ideias próprias, as suas histórias, as suas experiências, suas percepções, porque tudo isso causa medo do julgamento, causa medo do ridículo, causa medo da vergonha, da depreciação.
Então nós nos tornamos cada vez mais inautênticos e isso está diretamente ligado ao sofrimento psíquico das pessoas. A impressão geral, por exemplo, hoje em dia, é que ninguém na verdade escuta a gente. Você não está sendo ouvido e ao mesmo tempo todos querem falar. Todos querem ser vistos, todos querem ser ouvidos. Mas poucos estão realmente dando atenção às outras pessoas. Então, percebe que a gente vive numa sociedade que ela é adoecedora desse ponto de vista psicológico e que é muito bom, a partir de agora eu vou começar inclusive até a ressaltar aqui, sempre que eu lembrar, que esse podcast, ele pode ser terapêutico, mas ele não substitui uma terapia. Ele pode, obviamente, ter uma função terapêutica para você, para fazer você refletir e até aliviar em determinada medida o seu sofrimento, mas o ideal é que você passe por um processo terapêutico, um processo analítico, com um psicólogo, com um psicanalista, porque no fundo a gente vive numa sociedade que é adoecedora e é cada vez mais adoecedora. E aqui tem uma questão. Se a gente pensar, por exemplo, nas consequências de toda essa escassez, né? Ou seja, de todo esse sistema que faz com que as pessoas fujam da vergonha, tenham medo do ridículo, tenham medo de serem comparados e acabem se enquadrando naquilo que a sociedade pede de forma velada ou de forma aberta. E tudo isso faz com que a pessoa seja inautêntica e viva uma vida que não vale a pena ser vivida, porque ela se abandonou para poder ocupar os espaços que outros esperam que ela ocupe. Quantas e quantas pessoas não estão no emprego que não gostariam? Simplesmente com medo da escassez. Você percebe que, por exemplo, no mercado de trabalho, é muito interessante que existam pessoas desempregadas. Por quê? Porque existindo pessoas desempregadas, isso é uma coisa até, digamos assim, meio Maquiavel, né? Que eu vou falar aqui, né? O príncipe de Maquiavel. Porque se existem pessoas desempregadas, quem está empregado tem medo de ficar desempregado. E aí se submete a determinadas situações e acaba se enquadrando em determinadas situações que não faz bem para a sua saúde emocional. Então, o desempregado, na verdade, ele tem uma função de causar medo naquelas pessoas que estão empregadas. E, consequentemente, as pessoas que estão empregadas vão abrir mão de quem elas são e do que elas gostam, de suas preferências, muitas vezes aceitando condições análogas à escravidão, que também causa sofrimento, justamente para não se tornar o desempregado. E aí, o empresário, muitas vezes, ele fica numa situação mais confortável, porque ele sabe que ele pode colocar algumas situações que, apesar de serem adoecedoras, ele pode cobrar muito daquele funcionário, porque se aquele funcionário se recusar a se submeter àquela situação, ele tem outra pessoa ou várias outras pessoas para colocar no lugar. E substitui até de uma certa forma rápida, dependendo da situação. Então, o desempregado ele tem uma função social em toda essa estrutura, em toda essa engrenagem da escassez. E aí, o oposto da escassez não é o excesso. A gente pode considerar que o excesso seria ali parte da mesma moeda, né? O oposto da escassez, a gente pode entender que seria o que a autora chama de plenitude. É você se sentir suficiente. É você sentir que você é vulnerável, que você é imperfeito. E a partir disso você aceitar a incerteza da vida, o ineditismo da vida. Aceitar correr riscos emocionais, sabendo que você é o suficiente. Isso ajuda a gente a superar a escassez, né? Isso exige, obviamente, um esforço diário, né? Em todas as áreas da nossa vida. Família, trabalho, enfim, igreja, comunidade, em qualquer grupo social que você faça parte, vai exigir um esforço diário para que você consiga viver com ousadia. Você consiga viver genuinamente, aceitando que o risco está lá, aceitando, por exemplo, que você pode errar, aceitando que você é uma pessoa vulnerável. E o que a gente vai falar no próximo episódio é que ser vulnerável, na verdade, ou seja, abraçar a sua vulnerabilidade, abraçar a sua imperfeição, aceitar ser visto com os seus defeitos, do jeitinho que você é,
porque você é resultado da sua história e ninguém viveu a sua vida e sentiu as suas dores. Então, quando você aceita essa vulnerabilidade, a sua vida se torna mais leve e, ao contrário do que muita gente pensa, aceitar ser imperfeito é um ato de coragem. É isso que a gente vai ver no nosso próximo episódio. Aceitar as suas imperfeições e a sua vulnerabilidade e as suas limitações é um ato de coragem. Vamos refletir sobre isso no próximo episódio. Eu te agradeço por você ter ficado até aqui. Eu te agradeço por você ter refletido com a gente. Para você que está acompanhando no YouTube, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as nossas próximas notificações. E eu te vejo no próximo episódio.